Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre as três estruturas da personalidade conforme a psicanálise nos apresenta, né? Segundo Freud, a personalidade de todos os indivíduos pode ser compreendida por meio de três estruturas mentais, né? Nas quais todos os indivíduos se encaixam. Então, de que forma, né, isso acontece? Quais são essas três estruturas mentais que Freud fala, né, que são as construtoras de nossa personalidade? Essas estruturas psicanalíticas da personalidade são três: a neurose, a psicose e a perversão. As diferenças entre neurose, psicose e perversão são que elas são três diferentes posicionamentos que cada indivíduo tem diante da vida, né? Na neurose, por exemplo, o indivíduo reconhece que existe uma falta, né? Que ele não é um ser completo, né? Que ele não é totalmente constituído, que falta algo que o faça totalmente feliz e realizado. Essa é a estrutura neurótica, né? Porque para Freud, a nossa relação com o mundo é sempre uma relação marcada pela falta, pela insuficiência, ou seja, nunca estamos satisfeitos, né? Sempre há uma falta. Nunca podemos atingir uma satisfação plena na vida. Essa é a estrutura psíquica dos neuróticos. Então, a nossa satisfação é sempre parcial, nunca é total, né? Porque sempre falta algo. Já perceberam que nossa satisfação é sempre parcial, que nunca estamos completamente satisfeitos e quando estamos é por pouco tempo, né? Então, a estrutura de personalidade neurótica nunca está completa, né? É uma sensação de que falta algo. Então, na neurose, o indivíduo reconhece que existe uma falta, né? A pessoa reconhece que existe uma incompletude e considera essa falta como impotência, como ele não sendo capaz de realizar, de adquirir, né? O neurótico tem uma diferença dos demais. O neurótico, ele sabe dessa falta e ele continua por toda a vida tentando alcançar uma satisfação plena, que é a felicidade, né? Que precisa ser buscada pelos indivíduos que possuem uma personalidade neurótica. Então, o neurótico, ele fica ressentido, né? O tempo todo por causa dessa falta, ele fica angustiado, ele fica ansioso,
né? Por saber que existe algo que está faltando. Ele fica angustiado por essa insuficiência, né? Então, o neurótico, ele vai para a análise com o psicanalista ou para a psicoterapia com o psicólogo, né? Ele vai em busca de alcançar essa satisfação plena. E a função da análise, do ponto de vista de Freud, é conseguir mostrar para o neurótico que essa insuficiência, né, que essa falta é da ordem da impossibilidade, que realmente não tem como obter uma satisfação plena nessa vida, né? E agora vamos falar da estrutura de personalidade neurótica. Melhor dizendo, vamos falar da estrutura de personalidade perversa. O perverso, diferentemente do neurótico, ele considera que descobriu o segredo para essa satisfação plena. Por isso, o perverso não busca análise, não busca psicoterapia, porque o perverso, ele considera que a satisfação plena está em um determinado fetiche, né? Em um objeto, em uma prática sexual específica. Enquanto que o psicótico é aquele que não sabe da existência de uma falta, é aquele que permanece fixado a uma etapa anterior ao sofrimento da falta. Então, o psicótico permanece além disso, né? Aí nós temos as manifestações das psicoses, que são os delírios, as alucinações e outras manifestações, né? Então, como se estabelecem essas posições diante da vida, né? Para Freud, essas posições estão relacionadas com o que ele chama de complexo de Édipo, que ocorre na infância, né? Então, do ponto de vista de Freud, é conseguir mostrar para o neurótico, né, que houve essa insuficiência, né? Segundo Freud, a personalidade ele entende, né, que a partir do complexo de Édipo se forma a estrutura da psique. Não parece nada bom, não é mesmo? Os nomes dessas três estruturas, neurótico, psicótico e perverso, né? Não é bom, né, saber disso, porque já remetem a um transtorno, mas não é bem assim. No final desse diálogo, nós entenderemos por que não é exatamente um distúrbio, tá? Então, como se estabelecem essas posições diante da vida, né? Para Freud, é nessa etapa do desenvolvimento que o indivíduo se depara com a falta, na época do desenvolvimento do complexo de Édipo. Para o psicanalista francês Jacques Lacan, é através da linguagem que fazemos uma travessia para ter acesso ao mundo, né? Então, Lacan vai dizer que é uma relação primordial
que a gente estabelece com a linguagem, que está na estrutura do que Freud chamou de complexo de Édipo. Na realidade, tudo isso, né, que se refere à psicanálise é um pouco complexo de se entender, né, mas é importante. Então, nesse sentido, o neurótico é aquele que faz essa passagem, né, pelo complexo de Édipo, através da linguagem, que abandona sua relação primordial com o mundo e sua relação de satisfação e continua acreditando que pode alcançar a sua satisfação plena, né? Essas são as características dos neuróticos. Então, o neurótico, ele fica com essa esperança de conseguir a satisfação plena, ele não desiste, né? É aquela coisa, vamos lutar pelos nossos sonhos, vamos alcançar a felicidade, né? A maioria das pessoas está sempre em busca das suas realizações pessoais. Por quê? Porque existe uma falta, existe uma insuficiência, existe alguma coisa que não está completa. Então, as pessoas neuróticas passam a vida inteira em busca, né, da sensação de bem-estar completa, dessa completude, né, dessa satisfação plena. Já o perverso é aquele que também reconhece a existência da falta, né? Mas ao mesmo tempo ele nega, né? O perverso nega que existe uma falta e tenta encontrar em um objeto imaginário a satisfação plena que a linguagem interdita. Ele tenta encontrar no fetiche a satisfação que é interditada pela linguagem. E o psicótico? O psicótico é aquele que sequer foi introduzido a esse universo da linguagem. Então podemos dizer que o psicótico é aquele que ficou preso numa relação primitiva com o mundo do ponto de vista de Freud e Lacan, né? O psicótico não conseguiu ter essa relação com o mundo intermediada pela cultura, né? Pela linguagem que está presente no caso da neurose. Então acontece o que com o psicótico? Acontece o delírio para o separar do real, da realidade, né? Essas três estruturas estão fortemente ligadas à ideia de distúrbio psíquico, como eu falei no início, né? E eu falei que no final eu ia explicar por que não é bem assim. Então vamos lá, né? Essas três estruturas, neurótica, psicótica e perversa, estão fortemente ligadas à ideia de distúrbios psíquicos. E se todos os indivíduos se enquadram em alguma dessas três estruturas de personalidade, qual seria a diferença entre normalidade e doença, né? Freud explica: a única diferença está no grau, ou seja, as pessoas têm graus variados de sintomas ligados à psique. Tem os graus leve, moderado e grave. Quanto mais o grau for maior, maior é o sofrimento
da pessoa, do indivíduo, né? Esse sofrimento leva a pessoa à procura de tratamento psicológico. Freud vê, né, que nesse tratamento psicológico ele vê a necessidade de o psicólogo compreender a formação do inconsciente do paciente, né? E a importância da formação desse inconsciente, como ele se formou, como essa personalidade se estruturou, né? Tudo isso nós precisamos entender para ajudar os nossos pacientes. Entendendo também que a ajuda psicológica, o atendimento psicológico não é baseado em diagnosticar doenças mentais, distúrbios mentais, transtornos mentais. Não. O atendimento psicológico é baseado na recuperação, na restauração da saúde mental e do bem-estar dos nossos pacientes, né? Então, eu falei sobre essas 3 estruturas da personalidade que foram estudadas e descritas por Freud, né? Mas hoje em dia nós sabemos que há vários tipos de nuances, né, na personalidade que nem sempre vai determinar se uma pessoa é neurótica, psicótica ou perversa. Há muitos detalhes, né, a serem vistos. Por isso, não se pode considerar que se uma pessoa tem alguns traços de uma personalidade neurótica, psicótica ou perversa, que ela realmente seja, né? Porque tem muitas pessoas neuróticas que têm lapsos de psicose, mas que não são psicóticas. A gente entende que há umas nuances no comportamento humano, nas reações, nas intenções, né? Nas relações. Então, gente, é muito complexo, mas o psicólogo, ele não é, a psicologia não é uma coisa tão direta de dizer assim, ou você é neurótico, ou você é psicótico, ou você é perverso. Não. A gente entende muito mais o lado bom, o lado normal. A gente vê muito mais essas coisas, né, que são benéficas para a saúde mental do paciente do que ver o lado da doença, né? A gente não vê o lado da doença, a não ser que seja uma manifestada, né? E o paciente já saiba e queira se curar. Mas o indivíduo que ainda não é diagnosticado, nós buscamos sempre ressaltar a saúde desse paciente, né? Fortalecer o ego desse paciente, os seus recursos egóicos, fortalecer as suas capacidades psíquicas e a sua saúde mental, tá bom? Gente, espero que esse vídeo seja bom para vocês refletirem, que traga algumas informações sobre os atendimentos psicológicos, psicanalíticos, né? E que seja bom para todos. Um grande beijo, fiquem todos bem. Até a próxima. Tchau!